por vezes nós estamos a pensar, eu gostava de ter mediunidade, eu gostava de ter aquela capacidade, eu gostava de trabalhar naquela terapia, eu gostava de fazer aquela arte, ou estar associado àquele conhecimento, mas regularmente as pessoas só querem aquilo que é bonito, aquilo que é harmónico, aquilo que funciona, aquilo que é resplandecente, de todas as áreas de conhecimento. Hoje nós vamos falar particularmente da mediunidade, mas nós podíamos, obviamente, expandir isto para outras áreas, como a astrologia ou outras áreas de conhecimento, onde regularmente a pessoa quer aquilo que só funciona, não é? Toda a gente queria chegar e dizer, eu já sou médium, sou médium de corporação, já falo com este, já falo com aquele, já tenho que dizer essa mensagem ali, esta mensagem aqui. Mas hoje nós queria convidar-nos a pensar isto de outra forma, que é, será que nós estamos dispostos a pagar o preço de ter essa capacidade? Claro. É um tema extremamente interessante e acho que as pessoas vão ficar bastante empolgadas em ouvir um bocadinho sobre a mediunidade. Ora bem, antes de mais, mediunidade todos nós temos. Todos. Todos nós nascemos com essa particularidade em que não é algo que só alguns têm, não, todos nós temos. Eh, e a mediunidade, ela acontece porque, como a palavra diz, é um mediador. É um mediador entre o plano físico e o plano espiritual. Claro que uns sentem a mediunidade de uma forma, outros sentem de outra. A própria astrologia em si, que tu vais falar um bocadinho sobre isso também, acaba por ter uh, todos os insights, digamos assim, não só da parte do assunto em si, de como é que eu ia dizer, de A parte teórica da astrologia, mas sim, a essas parte teórica, orientações mas todas, ciência, porque a astrologia é uma ciência, mas também existe aí muita mediunidade, porque as equipas espirituais ajudam em todas as áreas espirituais. Assim como na música, os próprios pintores, a parte dos artistas, os médicos, tudo isso tem as equipas espirituais ao lado a ajudar. Isto se a pessoa for uma pessoa de conduta correta, de, acima de tudo, que esteja ligado a alguma filosofia de vida um bocadinho mais espiritualizada, e aí a mediunidade é logo ativada, ou seja, o nosso canal da mediunidade é o canal que permite o plano espiritual atuar sobre todas as situações que temos no nosso dia a dia para nos melhorarmos a nós mesmos. Foi agora assim uma pontezinha que fiz um bocadinho para um lado, mas excelente, voltando excelente. outra vez, ahm, todos nós temos mediunidade e muitas das vezes ela pode ser ahm, entendida de uma forma fácil e há quem olhe para a mediunidade, principalmente algumas religiões, não vamos agora estar a mencionar quais, mas as pessoas sabem perfeitamente que existem muitas religiões que são contra este processo, esta manifestação, digamos assim, de forma mais de incorporação, porque acabam por ligar a incorporação, que é um processo da mediunidade, porque a mediunidade tem imensos tipos de manifestações. hum, esta parte da incorporação, há muitas religiões que ainda veem isto como algo demoníaco, algo que é a parte negativa que está a influenciar e que está a dificultar o caminho da pessoa. Nada disso. O que acontece aqui é apenas uma coisa e somente uma única coisa: mediunidade descontrolada. Se nós tivermos uma mediunidade controlada, aí, obviamente, que tudo será um bocadinho mais fácil. Mas o caminho da espiritualidade, nomeadamente da mediunidade, não é um mar de rosas. Tal como tu estavas a dizer no início, tipo, é tão bom ter mediunidade. É, é, claro, e estarmos a trabalhar de forma espiritual, mas tem o outro lado da moeda que é muito difícil. Muito difícil em que sentido? É preciso conhecimento, é preciso não ter medo, é preciso perceber o que está a acontecer, é preciso, acima de tudo, termos consciência de que o plano espiritual, ele existe, ele está ali, ao nosso lado. E por vezes há muitas entidades espirituais que se abeiram de nós e que precisam de ajuda, e às vezes elas manifestam-se de uma forma menos fácil, quando a pessoa tem uma mediunidade descontrolada. Daí
desculpa, a incorporação descontrolada em que a pessoa incorpora, não sabe o que está a fazer, acaba por ter manifestações físicas muito violentas. Isto é aquilo que se calhar as pessoas acabam por pensar, isto da mediunidade também é um bocadinho mau, ou então se calhar é uma coisa negativa. Não, só é preciso a pessoa estudar e perceber. E já agora, um pequenino parênteses, no nosso curso que nós damos de iniciação à espiritualidade, esse é um dos tópicos, mais propriamente um capítulo do curso, em que fala-se e acaba por se desmistificar toda essa situação. Agora passo-te a palavra. Acho que queres dizer qualquer coisa. Não, Gabriel, estava a ouvir com muita atenção e eu se calhar vou servir aqui um bocadinho de organizador desse conhecimento para uma pessoa que nunca ouviu falar de. Olha, todos nós, de uma forma ou de outra, já ouvimos falar provavelmente de um espectro de mediunidade, seja lá a incorporação, a intuição, a sensibilidade, os sonhos premonitórios, os Tudo. cheiros. Há várias formas de mediunidade. Então, normalmente a pessoa liga a mediunidade diretamente à incorporação ou à canalização, ou a capacidade de ver para além do véu, não é? Ver lá outras consciências e tudo mais. Então, normalmente, esse é o espectro de mediunidade que é mais sonante, aquele que aparece mais publicitado, vamos pensar assim, acho eu, na minha opinião. Mas há Sim. muitas formas de mediunidade, como estavas a dizer. Então, se calhar a pessoa diz, mas eu não tenho capacidade de ver, mas é intuitiva. Mas eu se calhar não tenho isto, mas tenho sonhos premonitórios. Mas eu não sei o quê, mas se calhar naquele momento está no sítio certo, na altura certa, e encontra a pessoa certa que desbloqueia uma situação, ou vai na passadeira e joga mal alguém que de repente impede que haja um acidente. Quer dizer, acho que de uma forma geral, todos nós, em algum momento da nossa vida, pelo menos acredito eu, já fomos expostos a este tipo de acontecimentos, ou connosco ou com pessoas próximas. Não é Claro. dizer, olha, atrasaste 10 minutos antes de sair de casa e de repente alguém importante ligou-te e se tivesse saído não tinha estado lá naquele sítio àquela hora. Então, isto para mim, pelo menos para a minha forma de ver a vida, eu entendo que é como se fosse uma manifestação do plano espiritual na nossa vida, não é? Claramente que existe a influência de entidades e consciências que estão connosco no nosso percurso a pôr-nos nos sítios certos, na altura certa, e a desbloquear as coisas. Claro que depois aqui vamos falar um bocadinho de unidade, da ética e tudo mais, porque né, se nós formos pessoas que propagam energias mais desafiantes, claro que vamos ter companhias do mesmo calibre do outro lado, e a mesma coisa acontece com energias bondosas, quando nós somos compassivos, bondosos e estamos a tentar ser construtivos. Claro que vamos ter o mesmo espectro de apoio, pelo menos de forma que é uma questão de ressonância, não é, do outro lado. Mas voltando à questão da mediunidade que estavas a falar, então, ok, é preciso aceitar a mediunidade, é uma coisa, é como se fosse, olha, tu não podes respirar, quer dizer, é Tal e qual. inevitável, é inerente, não é, ao ser Tal e humano. qual. É mesmo como respirar. Nós não podemos de todo dizer, ai não, eu não aceito, eu não quero. Isto para mim é um estigma. Há muitas pessoas que sentem isto. Porquê? Porque vem Exatamente. da sua crença religiosa. E na verdade todos nós temos mediunidade e temos de perceber que a mediunidade é algo que o plano espiritual permite que nós possamos ter, desenvolver e compreender. ah, é algo extremamente fantástico, que é perceber que nós continuamos ligados ao outro lado e é de lá que nós vimos. E é para não perdermos este religar, porque o processo da reencarnação acaba muitas das vezes por fazer com que tenhamos um esquecimento, quando reencarnamos e depois vimos desenvolver o que temos para fazer nesta vida. Mas a mediunidade permite que nós possamos ter aquele colo, digamos assim, para perceber que o plano espiritual está sempre connosco. Lá está, tal como estavas a dizer, seja pelo processo da mediunidade da intuição, da clarividência, de Da premonições, audição, sim, da eh, audição. Há pessoas que ouvem, não é? exatamente, a claudaudiência e por aí fora, imensas, de cheiros também. Ahm, e isso é aquela forma também de dizer assim: atenção, nós estamos aqui, vocês não estão sozinhos, continuamos aqui a ajudar-lhes, portanto, façam a vossa caminhada. Vamos ver a mediunidade como algo realmente positivo. Agora, que muitas das vezes é difícil hum, uma pessoa conseguir desenvolvê-la, sim, mas isso aprende-se, porque a mediunidade desenvolve-se. É como andar de bicicleta, tal e qual. Quando se aprende a sério, aquilo fica direitinho. Mas é preciso as nossas práticas, Queres? as Claro. leis energéticas, a nossa conduta diária, a nossa forma de estar.
E tudo isso vai permitir e estudar acima de tudo e perceber realmente o que é a mediunidade, estudar em locais que realmente proporcionem um estudo credível, porque há outros que se calhar veem a mediunidade mais pelo efeito físico e não pela própria ciência em si, e depois para compreender de que forma que podemos utilizar a mediunidade em favor de nós e do próximo. Excelente. E se nós tivermos essa percepção, tudo à nossa volta muda. Tenho aqui um exemplo engraçado, lá estávamos aqueles exemplos. Os exemplos. Exato. Nós tínhamos e temos vários pacientes em que muitos deles acabam por chegar com as situações de mediunidade descontrolada, em que já foram a esta senhora, foram àquela, foram fechar o corpo, foram fazer isto, fazer aquilo, e continua tudo igual, e que realmente aquelas sensações e aquelas manifestações de entidades pronto, com uma vibração mais baixa acabam por se manifestar e se calhar acabam por ser sempre o mesmo tipo de manifestações. Então, não, ela deve ter aqui o demónio, é um demónio que anda com esta pessoa. E tudo é conhecimento. É preciso desmistificar e nunca ter medo. Jamais. E é isso que nós queremos passar para as pessoas. A mediunidade não é medo, a mediunidade precisa de ser compreendida. Compreendida, sem medo e atuar da E, forma correta. E como é que se faz isso? Passando agora ao exemplo. boa. Ahm, já nos chegaram várias pessoas, não vamos falar de um caso específico, porque todos eles acabam por ser muito iguais. Ahm, chegaram, pronto, várias pessoas, até nós, em que muitas delas acabavam por incorporar à nossa frente e de forma extremamente violenta. Porquê? Porque quem a incorporava, digamos assim, acabava por ter uma faixa vibracional que se coadunava muito com esse tipo de entidades, ou então por situações, olha, de vidas passadas, há algumas entidades que possam andar ali ainda atrás, pronto, mas isto já são outros 500 para outros assuntos e outros episódios. Hum, e então essas entidades manifestavam-se nas pessoas que tinham essa mediunidade descontrolada, e o processo era extremamente violento. Se eu e o Filipe não tivéssemos o arcabouço de anos e anos e anos de prática, de estudo e de compreensão de toda esta situação, éramos os primeiros a sair dali para fora. O que Exatamente. muitos terapeutas acabam por acontecer. Ficam com medo e não sabem como fazer. Então, aí o que nós, depois de toda essa situação ter acalmado, hum, o que nós sugerimos à pessoa foi: olha, vamos começar a tratar esta situação. Não pense propriamente no que realmente está a acontecer. Pense na sua conduta diária. Pense, acima de tudo, se é algo que quer. Porque muitas das vezes as pessoas acabam por se sentir confortáveis em estar sempre naquele tipo de registro. E isto muitas das vezes acontece. E as pessoas dizem: não gosto, eu não quero, porque eu até me sinto diferente das pessoas. Mas no fundo até gostam de sentir a vitimização da mediunidade. Então é preciso consciencializar as pessoas para elas perceberem que a mediunidade é para ser trabalhada de uma forma mais harmónica. Até pode, obviamente, uma entidade dessas se manifestar, mas não é preciso a violência física. O próprio médium tem que se autotrabalhar. Então, para se autotrabalhar, é preciso estudar, é preciso ter uma conduta mental, emocional, física, tudo de uma forma muito diferente. Estudar, acima de tudo, o assunto para desmistificar, para não ter medo e para, a partir daí, ter uma proteção espiritual logo inerente, digamos assim, porque se uma pessoa tiver outra forma de estar, a vibração da pessoa sobe, logo esse tipo de entidade também acaba por não perturbar tanto. Se acabar por perturbar, as formas de manifestação serão de forma diferentes, ou então até o próprio médium acaba por saber como controlar esses processos. Okay?
Isto foi só assim para dar um bocadinho da, Mas é bom, é das, muito bom. desta explicação sobre a mediunidade em si, pronto, e deste exemplo. E essas pessoas, hoje são pessoas que já não incorporam nesse sentido. Acabam por até se calhar receber uma ou outra mensagem, mas já não, né? De uma forma menos boa. Se calhar até acabam por receber uma entidade positiva, que está ali simplesmente para passar uma boa mensagem, para acrescentar, e não para trazer medo ou sofrimento. E outras, claro, outras pessoas também acabam também por incorporar outras entidades que precisam de ajuda, mas não com a necessidade do efeito físico da violência, E não o é? descontrole, não é, Gabriela? No controle, exatamente. O descontrole é realmente a coisa mais evidente. E o que tu, os exemplos que tu deste são incríveis e maravilhosos, e que tu estás a partilhar aqui é espetacular. E reitero essa questão de uma pessoa não ter medo. Só vou reiterar o que tu acabaste de dizer, porque eu acho que é o essencial, não é? A pessoa não ter medo, como qualquer área, qualquer conhecimento, qualquer assunto, dá para ser estudado. Parece de magia, até nós conhecemos os mecanismos, as formas, os procedimentos por trás, não é? Parece que é tudo mágico, é tudo Mas, espiritual, e parece que a espiritualidade é uma coisa que nunca dá para ser compreendida. Em certo aspecto, em certa medida, provavelmente existe, entramos numa parte de incompreensão e entre outras esferas de entendimento, mas há uma parte muito grande que dá para ser estudada, dá para ser aprendida, há muito trabalho desenvolvido, há muitas pessoas que estão a trabalhar nessas áreas de trazer conhecimento, e quando nós desenvolvemos, é isso, calhar é isso que é o preço que as pessoas caras não querem pagar. Se calhar não claro, querem estudar, não se querem dedicar, não se querem autoconhecer. Por acaso, do exemplo, estavas-me a fazer lembrar de uma vez, estava a falar com uma pessoa que também tinha essa questão, e eu perguntei-lhe, mas imaginando que essa entidade afastava-se de ti, tu querias que ela se afastasse? No sentido, a pessoa sentia-se bem em ser ela própria, sem ter aquela entidade a aproximar-se, e ela automaticamente disse não. lá está. Então, eh, é como se fosse um casamento, não é? Existe um casamento que serve os dois propósitos. Então, aquela entidade dá significado à vida desta pessoa, e esta pessoa disponibiliza-se para receber aquela entidade. Eu não estou a criticar, provavelmente haverá pessoas que têm esta valência ou estes acordos, vamos pensar, mas quando as coisas são descontroladas e está-nos a ser nocivo, então se calhar é isso que estava a dizer, não é? Às vezes a própria pessoa alimenta, por mais cru e por mais frio e por mais pessoa que não quer aceitar, ninguém quer aceitar isto, não é? Ninguém, não, eu estou nesta situação porque sou eu que estou a construir ativamente esta dinâmica na minha vida. Mas aqui não se trata de apontar um dedo, mas trata-se de trazer consciência, de pensa nisso, será que faz Claro, sentido, Gabriela? Será que faz sentido? Imagina, tu gostas de ti próprio ou ti própria, sem teres essa valência, sem ter essa expressividade ou essa questão. Então esse trabalho de autoconhecimento também é essencial. E eu vejo isso, por exemplo, isso, falaremos cá da astrologia noutro episódio, mas muitas vezes a pessoa só quer o bonito, só quer o harmónico, como eu estava a começar por dizer, só quer não é, o aprazível, as coisas boas, a intuição, estar no Euromilhões, ter capacidade de cura, fazer terapias, mas depois não quer dedicar tempo e estudo à sua própria ética, conduta, autoconhecimento, não é, práticas internas. E acho que esse é o grande tema deste vídeo, que é preciso perceber que vem tudo ligado uma coisa à outra. claro que sim, claro que sim. Sabes, por exemplo, numa mão, para quem tem clarividência, numa mão conta um único dedo que vê coisas positivas. Os outros quatro, não. É tudo coisas menos fáceis. Então, por exemplo, dando o meu exemplo pessoal, quando eu era criança, eu, pronto, tenho esta particularidade da mediunidade, da clarividência, desde criancinha mesmo. Não tanto agora, mas quando era criança era sem filtro, era completamente sem filtro. E aqui está mesmo a frase que é: estás mesmo disposto a pagar o preço da mediunidade? É fantástico podermos ver e sentir o nosso mentor a ajudar-nos, é maravilhoso. Mas por outro lado, quando eu era pequena, bem pequena, 3, 4, 5, 6, por aí, 5 anos, tudo o que eu via era exatamente o oposto. Eram entidades espirituais
ah, bastante agressivas, ou porque estavam ali apenas para amedrontar, ahm, criavam cenários ali à volta só para meter medo, e isso é terrorífico numa criança, porque a criança não pode, digamos assim, e não consegue verbalizar tudo o que está a acontecer com ela e contar aos amiguinhos, aos colegas da escola, porque vai perceber que os outros, se calhar, isso não acontece. E por vezes, Gabriel, deixa-me só interromper-te, e às vezes até os próprios pais, que isso é Exatamente. um Infelizmente assunto não foi o também meu que, caso, mas eu ia infelizmente, também tocar nessa parte. pronto, Exatamente. É isso. Então, isto para dizer que a mediunidade é fabulosa, mas as pessoas acham que ser médium e aquele que recebe as intuições, um Chico Xavier, um Divaldo, por exemplo, estes dois grandes nomes que toda a gente conhece, que recebem os mentores, que é fantástico, mas eles também tiveram as suas provações e grandes, e de forma muito grande. Então, quando eram pequenitos, isso acontecia muito. Passando para o meu exemplo, como estava a dizer, quando eu era mais pequenina, eu não conseguia dormir sozinha porque tinha sempre entidades ao meu lado, sempre a chatear e a amedrontar. E porque isto, e porque aquilo, e agora vais ficar sozinha, e não sei o que mais. Ou então vinham e simplesmente assustavam. Era muito complicado e eu acredito que muitas pessoas que nos possam estar a ouvir neste momento possam, se calhar, sentir o que eu estou a dizer relativamente a alguns filhos que possam também estar a passar por essas situações, ter não é o medo do escuro, mas dizer, eu vejo isto, oh mãe, olha, está ali aquele, oh pai, olha esta situação. E eles às vezes podem até nem valorizar, mas isso acontece. E quando as crianças dizem isso é porque realmente isso está a acontecer. E isto para dizer que é um processo que não é fácil, não é fácil. E é, por vezes, traumatizante quando não há uma ajuda, digamos assim, ali à volta dos pais para dizer: olha, calma, isso é uma coisa normal, nós estamos aqui para te ajudar, nós acreditamos em ti. Isto é fundamental. Nós acreditamos no que estás a ver, nós acreditamos no que realmente está a acontecer, mas olha, nós vamos te ajudar. Quando isso acontecer, chama por nós e nós vamos até à tua beira e vamos te ajudar a dizer e para falar com essa entidade para dizer: olha, vai embora porque realmente aqui não é o caminho. Isto é apenas uma criança e acabamos por estar, de certa forma, não é a falar e a ajudar estas entidades, mas também é uma forma de da criança sentir que realmente não está sozinha. Isto é algo que os pais podem fazer. E claro que podem, obviamente, procurar ajuda espiritual, não é? No local que acharem mais certo. Claro que o ideal será no local que acredita em mediunidade, nunca amedronta. numa religião que vai exatamente contra a mediunidade, que então vai dizer, pronto, é Satanás, então agora vamos ter mesmo que dar aqui uma Satanás ou algo assim do género, ou alguém que está aqui a interferir, Sim, vamos ter sim. aqui Mas que incutir mais medo, dá uma forma de colocar mais ansiedade sim, e culpa no processo, porque se calhar depois essas pessoas são culpabilizadas, tu és assim, tens essa capacidade, se calhar há uma coisa contigo. Então esse processo todo a dizer e é sempre de louvar quando quando se fala na primeira pessoa, porque às vezes a pessoa, isso acontece comigo, isso acontece com os meus filhos, isso está a acontecer. E é uma coisa que cada vez mais acontece, e acredito eu, mesmo pessoa, e os pais não sabem onde é que hão de pedir ajuda, não sabem onde é que podem recorrer, não sabem. E se calhar este vídeo pode servir realmente nesse sentido, que é procurem ajuda, mas procurem ajuda de uma pessoa que não vos incuta medo, não é? Não vos exatamente. assuste, não vos, o seu filho tem uma coisa que não é curável, porque o que falta é conhecimento. Só isso. O que falta é conhecimento. Porque, de facto, a mediunidade não é algo para se curar. A mediunidade é um processo da nossa reencarnação, é uma característica que todos nós temos. Então, isto para terminar, para te dizer que, efetivamente, os meus pais ajudaram nesse sentido, levaram, na altura, a um centro espírita
E a partir daí senti que realmente não estava sozinha. E as pessoas que estavam lá começaram a falar a minha linguagem e eu senti que estava acompanhada. E a partir daí, obviamente, desde muito nova comecei a estudar todo esse processo. E, claro que ao longo do tempo sempre tive estas entidades a perturbar isso tudo, mas depois nós a ganhamos o quê? Não é uma carapaça, mas é dizer assim, ok, nós assustávamos no início, mas agora compreendemos como as coisas são. Sabemos que efetivamente do lado espiritual existe aqueles que ainda não têm aquele conhecimento, que estão num processo de erraticidade, que é não entender que desencarnaram ou porque estão a pedir ajuda ou porque simplesmente querem até só perturbar. Ok, existem estes, pronto, tudo bem. Vamos então ajudar, vamos então encaminhá-los, vamos enviá-los para um centro qualquer para ajudar e vamos continuar a nossa vida. É isto que nós temos que perceber. É algo completamente natural, muito natural mesmo. E o medo é aquilo que realmente tem de sair da nossa vida. Porque o conhecimento é tudo. Tendo conhecimento, a mediunidade é um assunto fácil de ser encarado.